divide com poucos números de irmãos que estão aqui nesta noite. Se a igreja estiver vazia e tiver só eu ou só dois, Jesus não vai deixar de ser adorado. A Bíblia diz que o nosso mestre nasceu em uma manjedoura, e ao nascer naquela manjedoura, a Bíblia diz que Deus deu uma visão, irmão, aqueles que estavam ali, aos reis que foram ver Jesus, meus irmãos, que não tinha ninguém que o adorasse naquele momento do seu nascimento. Não havia um coral aqui na terra, mas o Deus que é Deus na terra é Deus no céu. E a Bíblia diz que um coral de anjos apareceu no céu para adorar ao Senhor, para glorificar o nome de Jesus, para render graça ao Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Enquanto muitos não gostam de adorar, muitos perdem a oportunidade de estar na casa de Deus, muitos perdem a oportunidade de estar na presença de Deus. A Bíblia fala que os anjos, os querubins, estão diante do teu altar, gritando 24 horas: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fez o ser humano e fez um pouco menor do que os anjos, quando Deus deu ao ser humano o dom de adorar, o dom de cantar louvores a Deus, adorar a Deus, meus irmãos, não é só ter uma voz bonita, como tem a Adriana Moraes. Adorar a Deus, meu irmão, não é só cantar no tom e obedecer as notas musicais certinho. Adorar a Deus não é somente não desafinar e saber acompanhar o playback. A Bíblia diz que o Senhor Jesus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus é adorar em verdade, é adorar com a alma, é adorar com o espírito, é adorar com gemidos inexprimíveis diante da presença do nosso Pai. Isso é adorar a Deus. Você é um adorador por excelência. Deus te deu o dom de adorador. E a Bíblia diz que os anjos queriam ter a oportunidade que você tem aqui de adorar. Os anjos queriam ter a oportunidade que você tem aqui de levar a boa nova da salvação. Os anjos queriam ter a oportunidade, mas eles não tiveram. E muitos apóstolos, no Atos dos Apóstolos, você vai ver muitos apóstolos sendo mártires e glorificando a Deus por ter a oportunidade de dar a sua vida pelo Evangelho, de entregar-se para aquele que entregou tudo, aquele que deu seu único filho para morrer ao nosso favor. Deus deu o seu único filho. O que é o nosso louvor, o que é a nossa adoração, é muito pouco diante daquilo que Ele deu para nós. Que sejamos um coração grato diante da presença do nosso Pai. A presença de Deus está neste lugar. Um conselho que Deus deu para Josué, Ele disse: Josué, seja forte. Ele não disse para Josué: Josué, você é forte. Não, ele disse: seja forte. A palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite: seja forte, meu irmão. Seja forte, minha irmã. Seja forte na oração. O livro de Provérbios diz que no dia da provação, se você se mostrar fracos, tão pequena será a tua força. Mas seja forte, porque você vai ter força para vencer. Você vai ter força para vencer a tribulação. Você vai ter força para vencer os problemas. É no joelho que você vai vencer. É pela mão do Senhor. Seja forte, seja forte.
força de ir para a academia e levantar muito peso e ter muita força. A Bíblia não está falando, pastor José Evandro, de ter força para carregar um saco de cimento, igual o senhor tem, muita força para isso. A Bíblia não está falando dessa força. A Bíblia está falando da força que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que diz que a força está dentro de você. Revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos do capacete da salvação, da couraça da justiça, das sandálias do Evangelho. Maneje bem a espada do Espírito, porque a vossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra o diabo, é contra as potestades malignas, é contra os principados que atuam nas regiões celestiais. Pode falar mal de você, pode te difamar, pode alguém estar desejando mal para você, pode alguém estar zombando de você, pode alguém não acreditar que você vai vencer, pode alguém não acreditar no seu sonho, no seu projeto, pode alguém estar até fazendo oração contrária, pode alguém estar até torcendo para dar errado, mas você vai vencer. Você não vai lutar contra a carne, você não vai falar mal dos seus inimigos, você não vai falar palavrão, você não vai espraguejar, você vai para o joelho, vai para a oração, vai pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai vencer esse mal, vai vencer os demônios, vai vencer a tribulação, vai vencer os levantes que levantam contra a sua vida. Seja forte, receba a força de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão foi um homem forte, e muitas vezes os inimigos o prenderam e amarraram e ele se soltou. A Bíblia diz que Sansão pegou o portão de uma cidade, colocou nas costas e andou quilômetros e quilômetros e quilômetros, porque tinha a força de Deus dentro dele. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, venceu 1000 soldados filisteus, porque ele tinha a força do Espírito dentro dele. Mas a Bíblia diz que Sansão brigou tanto com Deus, irmão, que Sansão subestimou tanto o chamado dele, que Sansão, meus irmãos, deixou de acreditar que ele era um homem consagrado, separado, que Sansão deixou de acreditar nas promessas de Deus, que um dia ele se levanta e descobre que não tem força mais. Ele se levanta, meus irmãos, amarrado, traído por Dalila. Ele fala: eu vou agora arrebentar essas cordas e vou ficar livre dos filisteus. Aquele dia ele ficou surpreendido, porque a força não estava mais com Sansão. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não subestime, irmão, a falta de oração. Não subestime, irmão, a falta de Bíblia. Não subestime, irmão, as faltas no culto. Uma hora você pode estar sem força. Não perca a força do Espírito de Deus na tua vida. O salmista Davi diz: não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo é que te dá força para lutar. Seja forte, seja forte. O segundo conselho que Deus dá para Josué: Josué, seja corajoso, seja forte e seja corajoso. Irmão, tem que ter coragem. Para vencer a guerra tem que ter coragem. Os medrosos não alcançarão a vitória de Deus, porque a vitória, ela é certa pelo sangue de Jesus. A herança o Senhor te deu, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, porque o inimigo vai aparecer para você, vai tentar falar que ele é grande,
estava cheio do Espírito de Deus, e na fraqueza da sua carne, porque ele se desfez da sua glória e estava ali como homem, mas sendo Deus no céu e Deus aqui na terra também, ele foi tentado pelo diabo, e ao ser tentado pelo diabo, o diabo falou com ele: mestre, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão e mate a sua fome. A proposta do diabo, meus irmãos, primeiro foi colocar dúvida no coração de Jesus, que já estava cansado, que já estava com fome, que já havia 40 dias no deserto. Uma hora, meus irmãos, na hora da tribulação, na hora do cansaço, na hora da fome, a primeira coisa que o diabo quer colocar no seu coração é uma dúvida. A primeira coisa que ele vai supor a você é o seguinte: se tu és, ele vai dizer para você: se tu és mesmo uma filha de Deus, uma serva do Senhor, por que você está passando essa dificuldade dentro de casa? Se tu és uma serva do Senhor, por que está faltando mantimento? Se tu és uma serva do Senhor, por que tanta conta para pagar? Se tu és uma serva do Senhor, por que Deus não te usa? Se tu és uma serva do Senhor, por que não tem autoridade no lar? Porque seus filhos não são salvos. Essa é a primeira proposta do inimigo, é lançar dúvida aos nossos corações, se somos ou se não somos. Mas Jesus usou a palavra dele para vencer Satanás, e ele disse: aleluia, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da palavra, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo poderia transformar as pedras em pão, mas ele preferiu naquele momento viver da palavra. Ele não cedeu à tentação do diabo, ele não cedeu à tentação de Satanás em querer prover as coisas pela própria força humana, pela própria força do braço, porque ele estava sendo tentado como homem e não como Deus. A segunda tentação que o Satanás falou com Jesus foi: todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Essa foi a terceira tentação. Ele fala com Jesus que todos os reinos da terra é dele. Isso é uma mentira. Os reinos da terra não são do diabo, os reinos é de Deus, o poder é dele, o poder está em tuas mãos. É ele que faz, é ele que levanta, é ele que derruba, é ele que cala, é ele que faz falar. Não se preocupe, meus irmãos, com os reis desta terra, preocupe com o rei dos reis e Senhor dos senhores. É ele que vai dar com provisão, é ele que vai dar vitória para você. E o terceiro conselho que Deus dá para Josué, eu fecho esta palavra. Deus diz para Josué: Josué, não se esqueça da minha instrução, não se esqueça da minha lei, nela não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda a palavra no seu coração, Josué, mantenha firme na palavra. A Bíblia diz, Jesus falou: eu sou convicto que desceu do céu, aleluia, há poder na palavra de Deus, há poder para salvação, na palavra de Deus há poder, meu irmão, para curar, na palavra de Deus. Deus é Deus no céu, mas é Deus aqui na terra. Quando Jesus levanta os paralíticos, Deus é Deus no céu, mas é Deus aqui na terra. Quando Deus dá visão ao cego, Deus é Deus no céu, mas é Deus aqui na terra. Quando o morto ressuscita, quando há milagre, quando há cura, Deus é Deus no céu, mas é Deus aqui na terra. Quando no monte da transfiguração o rosto de Jesus é transfigurado e ele mostra a face de Deus aos seus discípulos, ele é Deus da sua vida. Ficamos de pé nesta noite. Eu já vou encerrar.
eu preguei aqui nesta noite, bem rapidinho. E eu já passo para o homem de Deus. Eu quero orar ao Deus que é Deus do céu,